Agora sim a família está completa aqui no meu sofá. Que delícia, bom demais falar de família, é um dos meus assuntos prediletos. E você de repente está aí assistindo e fala, eu não tenho essa família, eu não venho dessa família, mas eu tenho certeza absoluta que ao prestar atenção aqui na nossa entrevista, você vai crescer. Você vai ter aí de repente novas perspectivas, você que de repente está querendo criar a sua família ou construir uma família também, vai aprender. Então, fique aí com a gente, porque o assunto é muito importante. Estou recebendo hoje, mais uma vez, o médico Robson Mendes, a estudante de psicologia Mariana Mendes, que tem um nome lindo, né? Xará da minha primogênita, Mariana. Estou recebendo aqui a família toda, o Gabriel Mendes, que é estudante de medicina, está seguindo os passos do pai, e a matriarca, que estava ali na cozinha, foi retirada para cá, Raquel Mendes, nutricionista. Tudo bem, né, queridos? Todos na área da saúde, né? Todos na área da saúde. Que bom. E Mariana, além da psicologia, ela também é escritora, faz letras também. Olha, você faz os dois ao mesmo tempo? Faço, estudo os dois. Que ótimo. E dá conta direitinho, né, Mariana? Assim, eu faço um planejamento, né, na semana para poder estudar tudo certinho. E eu também não trabalho, então isso facilita muito para conseguir conciliar os dois cursos. Tudo de manhã e à noite e à tarde. Que bom. Eu fiz um período de letras. Porque quando eu fui fazer educação física, só tinha na Federal. Não tinha outra faculdade em Belo Horizonte, outra universidade. Então, na PUC, a minha opção era letras. Eu fiz um período só, depois fui para educação física. Bom demais. É da área da saúde também, não é? Bom, vou começar perguntando para os meninos. Porque eu já estou... Vocês estão toda semana aqui. Eu vou explorar mais os meninos agora. Gabriel, como é que foi a... Não, antes de eu perguntar da profissão, vou perguntar... Tem tanta coisa para perguntar que na minha cabeça já está assim, ó, a mil para perguntar um tanto de coisa ao mesmo tempo. Primeiro, quantos anos você tem? Mariana também. Tenho 23. eu tenho 21. Nossa, gente, estamos com carinho de 18, 17, né? Eu tenho 21. Sempre foi assim? Vocês sempre amaram fazer tudo junto? Vocês viajavam, claro, quando era pequeno, viaja junto mesmo. Mas é porque às vezes tem a gente que chega na adolescência, né? 14, 15, 16, já não quer muito mais a companhia dos pais. Graças a Deus, lá em casa também a gente é todo mundo grudado, a gente viaja junto, faz tudo junto. Com vocês sempre foi assim? Vocês sempre amaram estar junto com os pais? Fala a verdade, fala a verdade. Então, assim, acho que quando a gente era criança, né, era a gente obrigado. tá sempre junto, né? Mas, então, acho que teve também a fase meio rebelde, né? Minha mãe sabe disso. E fase que a gente tá muito na escola, aquela coisa toda, né? Só que eu acho que um diferencial, assim, algo que a gente sempre, eu e Mari, pelo menos, a gente é muito grato, é que eu acho que, né, papos e mames aí sempre semearam muito carinho e amizade com a gente. Então, assim, acho que a gente sempre pôde enxergá-los como mais do que pais, né? Mas como amigos, né? Assim, como pessoas que a gente tá junto. Então, assim, essa relação, essa comunhão, né? Isso sempre foi algo muito agradável, sabe? Da gente estar junto e tá cultivando e tá respondendo, né? Tá fazendo isso como resposta ao que eles plantaram, né? Então, assim, é claro que, né, não é perfeito, é claro que tem suas dificuldades e que você falou para falar a verdade, né, assim, então, assim, claro, né, adolescência, as fases de rebeldia, as fases de, meu pai, minha mãe, aquela coisa, mas eu acho que a gente tenta ao máximo, né, responder e como gratidão e responder o que eles semearam na gente, né? Então a gente ama demais estar com eles e é sempre muito especial, né? A gente tem morre de medo, né, mais de casar e sair de casa. Isso, acredita? Mas, fala assim, que quer casar, quer continuar em casa. Não, O ditado fala quem casa quer casa, a sua casa, não é quem casa, casa da mamãe. A gente brinca com isso, assim, porque é muito especial, né, estar com eles e é sempre muito gostoso, né? E você, Mari? Imagina, cortar esse cordão não é fácil, né? Pra gente, então, que é pai e mãe, é mais difícil ainda. Foi o que o Gabriel falou, sempre foi uma relação muito de mão dupla. Então, eles sempre semearam muito carinho e a gente respondeu isso. O Gabriel que teve uma fase mais rebelde, mas eles brincam que eu já nasci com uma velha, né? Então, eu sempre gostei de ficar em casa. Aquele filme, como chama aquele filme que vinha ao contrário? Assim mesmo. Então, eu sempre gostei muito de ficar em casa, a gente assistir filmes juntos, a gente brinca que a gente tem o mesmo gosto para as coisas. Então, sempre foi
foi uma relação, não de um dever, mas de um prazer, assim. Sempre foi algo que a gente gostou de estar juntos, que a gente gosta de jantar juntos, de sair juntos, de ver filme juntos, de conversar. Então, eu sinto que estar com meus pais não é algo que eu faço por uma tabela de, tem que cumprir isso para eu poder me sentir bem comigo mesmo, mas que é realmente algo muito bom, que é algo que a gente gosta muito de fazer com eles. Tem dia que você sai com as suas amigas que ela fala que as amigas falam assim, aposto que você está pensando, você queria estar com sua mãe. Não, isso é sensacional. Agora, isso foi construído, não é? Isso não é... As pessoas acham que é porque é mãe e pai e filho que tem algo automático. Não existe essa automação ou esse mecanismo que funcione como uma máquina. Todo relacionamento tem que ser construído. Existe, como o Gabriel disse, uma resposta a algo que foi plantado, a algo que foi inspirado. Né? Eu sei que você parou, você estudava, fazia administração hospitalar, não é isso? Isso. E aí você parou para se dedicar aos meninos. Sim. Como é que foi isso? Foi Eles muito tinham quantos interessante, anos? porque assim, foi em 2012 eu saí então do meu trabalho, eu sempre tive uma carreira muito boa na área da administração, nunca achei até que eu fosse sair e ir até para nutrição, para outra área, porque eu gostava, sempre gostei muito de gestão. E aí quando eu estava no auge da minha carreira, foi essa época que o Gabriel falou, que ele começou a ficar meio rebeldezinho. E eu tive uma certa sensibilidade para perceber isso. E eu falei pro Robson, eu vou largar tudo, vou voltar para casa, vou colocar os meninos na aula de música, vou começar a investir em célula. E aí o Robson falou assim, olha, cuidado que você vai entrar em depressão, porque você é muito dinâmica, você é hiperativa, eu não vejo você em casa fazendo essa... Eu falei, não, eu vou. E eu pedi muito a Deus que trabalhasse no meu coração. E quando eu saí do meu trabalho, na segunda-feira seguinte, parecia que eu nunca tinha trabalhado. Foi interessante, assim, a dinâmica que eu não fiquei realmente com aquela sensação de que eu sou ociosa. Não, pelo contrário, eu comecei a vivenciar uma nova fase. E hoje o Gabriel é um músico profissional e eu falo com ele, ó, quando você ficar famoso, você lembra de mim. Que eu comprei seu primeiro baixo, que eu te levava nas aulas. E aí a gente começou a investir, assim, e foi muito bom. Então, hoje eu colho os resultados desse tempo, que foi um tempo de investimento, foi maravilhoso. Sim, que lindo, né? Esse mesmo, é um investimento, né? Você que é da área da gestão sabe a importância de se investir bem, né? Não só o dinheiro, mas principalmente, claro, nas vidas dos nossos filhos. Gente, televisão é muito legal, televisão tem arquivo, né? A gente, infelizmente, não tem tantos arquivos. Como você sabe, inclusive, que o YouTube da Lagoinha foi derrubado há pouco tempo, hackeado. Nós perdemos muita coisa, mas a gente ainda tem muita coisa boa aqui na Rede Super. E a gente tem aqui uma entrevista em 2011, um pedacinho do programa Família que acontecia aqui na Rede Super. Vamos ver. No momento da minha vida, eu fiz uma oração descrevendo para Deus tudo o que eu queria ser. Que eu queria trabalhar na área hospitalar, que eu queria ser uma consultora, que eu queria... tudo que aconteceu na minha vida estava descrito naquela carta para Deus. E aquela carta ficava no meu guarda-roupa. Então, todos os dias, o Robson abria a porta e lia a carta. E aí, ele viu, ele foi testemunha, né, Robson, de tudo que aconteceu. Aí, na minha vida profissional, então eu reconheço que tudo que eu sou, tudo que eu recebi veio de Deus. O trabalho me consumia muito da minha energia, do meu pensamento. Então eu comecei a perceber que eu estava totalmente envolvida e que eu não tinha colocado o trabalho na minha vida, mas eu tinha colocado a minha vida no trabalho. Então eu percebi que eu estava precisando de rever os meus valores, de rever os meus conceitos e de voltar realmente atrás, onde eu achava que eu precisava retomar com a minha família. Então eu tomei essa decisão, foi uma decisão muito difícil, porque eu abri mão num momento onde eu estava passando por um momento auge da minha carreira, um momento muito importante. Eu acho que foi muito importante para a nossa família, né? Eu sinto uma tranquilidade maior com as crianças, sinto as crianças mais seguras, né? E sinto a casa também assim melhor cuidada, mais direcionada. Quando a gente, né, tem pelo menos um dos cônjuges está mais próximo da família, buscando mais a Deus, eu acho que isso direciona mais o grupo, né, a buscar a Deus, estar mais próximo, né? Nós temos uma célula aqui na nossa casa já há 5 anos com os nossos vizinhos e a Raquel tem tido um tempo maior para preparar os estudos, para organizar a célula, as programações, para entrar em contato com as pessoas.
Então, eu acho que isso está trazendo um ganho muito grande, não só para a família, mas para o reino de Deus. Ela me disse que ela ia ficar muito mais tempo comigo. Aí eu falei que eu gostei muito. Como meu pai disse aí, ela ajuda a gente, ela olha as provas, essa coisa aí, ela faz a nossa agenda toda assim, né? Essas coisas de dever pra gente não perder nenhum. Melhora nossa vida escolar, nossa vida com Deus também, ela, né, é nosso exemplo aí pra gente seguir, ler a Bíblia, orar também. Eu acho que foi fundamental, né, ela ficar mais com a família. Que legal, que lindo, muito bom. Tá com vergonha, Gabriel? Você tinha quantos anos ali? É uns 12, 13. 10 anos atrás. Nessa hora você estava rebelde com 12, 13? É a hora, né? 13, né? Ainda bem que foi mais cedo, né? Porque quando é mais tarde é pior, né? Mas que bom, gente. Você que não falou nada até agora, né? Que tá caladinho aí. Como é que você vê isso? O que você sente quando você vê aquele dia, aquele tempo e hoje os meninos? É muita emoção, né, Márcia? Eu acho que... Eu tô vendo que você tá aí com o olho cheio d'água, por isso que eu perguntei pra ele. Ainda fazendo aniversário, a gente, quanto mais velho, fica mais sensível. a gente fica muito emocionado, né? Porque depois de Jesus, que nós temos de melhor a nossa família, né? E quando você vê os meninos direcionados, os meninos se relacionando com Deus e, né? Você vê florescer aquilo que você plantou, então isso traz uma sensação de satisfação, né? Que você está cumprindo a sua missão. Sim. Né? Quando você deixa, né? Assim... Mas não começa a chorar, não, porque eu também começo a chorar e não paro. A gente fica emocionado, né? De saber que a gente está fazendo seres humanos melhores do que a gente. Então, acho que isso é uma realização, né? De uma vida, né? Com certeza. É aquela velha frase, né? Só quando vocês forem pais que vocês vão entender, não é? Lá quem é o mais chorão? É ele mesmo? Eu sou muito Tô vendo. E o Eleazar, eu falo que o Eleazar apaga a língua, sabe, gente? Porque quando a gente namorava, era assim, eu sempre fui muito chorona, né? Muito. Eu vejo uma coisa muito, muito boa, muito alegre, assim, muito... Eu tenho muita empatia. Então, eu vejo uma pessoa conquistar algo muito alegre, eu choro também. Quando eu dava aula de educação física, um menino, aluno meu de 7 anos, fazia um gol, assim, ficava tão feliz, eu chorava de ver a alegria dele. As minhas filhas, até hoje, elas me zoam por causa disso. E quando eu namorava, né, eu estava no culto, o Eleazar, ele vem de uma, fazendo um parênteses rapidinho aqui, né, ele vem de uma família, de uma igreja muito tradicional. A raiz dele é de uma igreja muito tradicional. Então, quando eu estava no culto lá, com a mão para cima, chorando, né, aí ele falava... Você tá chorando? Você chora demais. Eu tô chorando porque eu amo Jesus, eu tô adorando a Deus, obrigado. Eu tô adorando a Deus. Mas você chora muito, o povo vai achar que a gente tá brigando sempre, porque toda hora pra você tá chorando. Aí eu falei, não preocupa não, o povo não vai entender que eu tô chorando é por Jesus, né? Aí agora ele virou chorão também. Depois que Deus sacudiu ele, colocou fogo nele, né? E batizou no Espírito Santo, ele, na hora do apelo, né? Porque ele é muito evangelista, ganhador de almas mesmo. Então, apelo, a pessoa começa a aceitar Jesus, ele já começa a encher o olho d'água e ele, hoje ele é muito, não é tanto quanto eu, porque é difícil, né? Mas ele é muito chorão também, e vai ficar mais velho, fica pior, fica mais sensível. Mas de todas as coisas que vocês fazem... Não, só para perguntar para o Gabriel agora, de novo, vou começar pelo Gabriel. Quando é que foi a sua transição aí, da fase da rebeldia para a fase de repente, de um pouco mais de maturidade, já ter passado essas questões todas da pré-adolescência e da adolescência? Então, foi um processo, sim, né, de investimento. Mas eu acho que
assim, se eu me lembro, assim, o que foi mais decisivo mesmo foi a minha conversão, né? Eu acho que foi o momento que as coisas alavancaram mais, assim, sabe? Quando né, minha mãe e meu pai ficavam insistindo para eu ir numa célula, para eu frequentar a igreja, para eu participar de uma banda da igreja e tal. E eu acho que no momento que aquilo fez sentido para mim, que eu compreendi aquilo, que aquilo me tocou de alguma forma e fez sentido ao meu coração, eu acho que aquilo me direcionou, sabe, para isso, para enxergar um pouco, ter um pouco mais de autoconsciência, percepção e ver, né, sobre o que eu estava fazendo de errado, o que eu estava fazendo de certo e tentar melhorar um pouquinho. Então, eu acho que isso foi um ponto bem importante, foi o que eu lembro, assim, um momento que foi bem crucial, assim, nessa mudança. Você estava com quantos anos? Foi com 13 também, assim, sabe? Então, eu acho que essa fase começou, tipo, com 12, foi um ano disso, e aí com 13 a coisa mudou, virou, assim. É muito importante você falar isso, né, Gabriel? Porque a gente sempre tem acreditado que filho de peixe, peixinho mas no caso da conversão, do relacionamento com Deus, não é, né? Mais uma vez, não é automático. Você tem que ter sua decisão, por mais que seus pais te ensinem, te levem, te inspirem, você precisa tomar sua decisão, né? Por Jesus. Você precisa chegar aquele tempo e falar assim, não, eu não quero simplesmente ser filho de peixe, não quero ser filho de um cristão. Eu quero ser um cristão também, né? Essa decisão é importantíssima. Você lembra quando foi a sua, Mariana? Eu lembro que eu sempre gostei de ir para a igreja. Então, desde novinha, eu gostava muito de ir para a escola dominical, eles me levavam para a área das crianças. E sempre foi uma coisa que eu me identificava muito, que eu gostava de participar. Mas quando a gente entra na adolescência, né, com uns 12, 13 anos, a gente começou a ir para os acampamentos. E foram muito marcantes para mim. Eu lembro que foram as minhas primeiras experiências reais com Deus, onde não tinha meus pais intermediando aquilo. Então, foi com uns 12 anos também que foi tomada essa decisão. Isso é muito importante, né? E lá em casa, Márcio, sempre seguir a orientação do pastor Márcio. Sempre levei a chave. Isso mesmo, isso mesmo. Então, eles às vezes não queriam ir, né? O Gabriel, nessa fase que ele estava ali do vídeo de 12 anos, queria ver o jogo do Cruzeiro, que sempre passava na hora que era o culto. Falei, não, vamos embora. E ele ia, mas ia. Então, isso fez toda a diferença, porque assim, eu nunca abri mão dessa condição. Falei, não, tem que horário. E aí, a época também que eu investi muito neles, levando para as células, porque a gente sempre teve célula na nossa casa. E eles achavam o seguinte, bom, se tem na nossa casa, eu não preciso de ir em uma de adolescente. Não, vocês têm que ir na fase de vocês. E a gente ia. E aí, o Gabriel teve uma experiência linda com Deus numa dessas células que realmente mudou a vida dele, a Mariana no acampamento. Então, isso faz toda a diferença, esse investimento que a gente faz, de ter esse tempo mesmo, de levar, de buscar, de estar por conta. É investimento, investir tempo, investir tudo, né? Com certeza. É muito trabalhoso, né, Márcia? Mas vale a pena, né? Depois, quando você começa a ver os resultados, você vê como é que foi bom, né? Porque as células dos meninos eram na sexta-feira, e às vezes sexta-feira a gente trabalhava a semana inteira, a gente tinha que esperar eles em Belo Horizonte. A gente mora em Alphaville, né? Num condomínio distante de Belo Horizonte. Mas educar e formar pessoas dá trabalho, né? Sim, verdade, com certeza. E esse que é o problema de muita gente. As pessoas não querem ter esse trabalho, né? E aí depois reclamam, mas a gente vê a diferença, né? Dos frutos, de quando você investe tempo, investe a sua inspiração. Eu falo que a gente precisa ser essa inspiração, né? E lá em casa também sempre teve isso. O pastor Márcio fala, vem para a igreja, traz a chave. Eu estava conversando isso hoje com a Andréia, que trabalha comigo lá em casa. Beijo, ideia maravilhosa. Eu falei assim, é isso aí. Às vezes, os pais deixam, não quer ir, está cansado. E você vê assim, no dia anterior, ele não estava cansado para fazer um monte de coisa. Então, às vezes, lá em casa, quando eu estava com alguma preguicinha de levantar, eu falei assim, se fosse um handball, se fosse jogar uma viagem, um acampamento, 5 da manhã eu estava em pé, cheio de energia, né? Então, a gente sempre também ensinou isso e depois fica natural. Fica. Primeiro você, né, vai um pouquinho forçado, mas depois fica natural. Passam a amar. E outra coisa também que eu sempre falei para as meninas é isso que a Mariana falou, para elas buscarem suas próprias experiências com Jesus. Que eu acho que esse, às vezes, é um erro que os pais cristãos cometem, de achar que os filhos estão ali crescendo, que vai ser tudo natural, mas que eles precisam também, eles têm que entender que eles precisam de suas próprias... Não é o Deus do meu pai, né? Igual a Bíblia fala, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o meu Deus. Não é o Deus dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais. É o meu Deus.
Isso é que faz a diferença no momento em que você vai para uma faculdade, no momento que você vai para onde você vai ter ele ser questionado, você sabe quem é Deus, né? Você não ouviu falar, né? A gente tem aqui algumas imagens, fotos de vocês juntos. Eu queria que vocês comentassem em cima das fotos. Vamos ver. Ah, delícia! Esse espaço foi no dia que a gente comemorou o aniversário da Mariana. É um espaço lindo e a gente foi tomar um café da manhã juntos. Então, minha irmã foi lá há pouco tempo. Vila das Lavandas, lindo. E a gente Maravilhoso lá. sempre procura ter esses momentos, né? De estar junto e fazer essas comemorações. Foi muito gostoso esse dia aí. Sábado acho que a gente vai de novo, né? Comemorar o seu. Ai, que delícia. Não é muito fácil, o lugar é ótimo, né? Celebrar Lugar muito lindo. É muito bom. Vila da viajar. Lavanda. Isso é na corrida que nós fizemos, Márcia. Nós três corremos 5 quilômetros. Corrida da Boníssima, né? Isso. A gente não pode. Que legal. Sábado passado teve a da Lagoinha, né? Foram 5 também. Muito Aí legal. nós fomos. Mariana não foi porque, Mari? E eu tava torcendo por eles no dia. Tá certo. Esse aí Se a é- gente com o personal fazendo atividade Gabriel. física, o Gabriel, nosso personal. E a Mariana faz com a gente também. Lá em casa a gente tem um cantinho que a gente chama de cantinho da música. Então a gente... Tem uma vitrola ali. não O sei se dá pra Gabriel ver. tá sempre tocando e a gente procura ir pra esse cantinho e ficar lá. Delícia. Muito gostoso. Bom demais, isso mesmo. Bom demais, gente, é isso aí. Dá pra gente ter essa comunhão em várias áreas junto. E é claro que nem sempre é possível estar todo mundo junto, mas é o coração estar junto, né? Você não eu não tô porque eu não posso, mas se eu pudesse, eu estaria ali, né? Você é qual período, Tô no Gabriel? nono período. nono Quase já. formando. Bom um demais, e-mail. passa muito rápido, né? E a Mari? Eu tô no 2º de psicologia e no 5º de letras. Ah, então você já começou letras antes. Comecei letras quando eu formei. Tem que aprender as letras antes de fazer faculdade. Faz diferença. Bom demais, gente.